Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, isso e Estranho, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Na medida do possível. Na medida do possível. Essa pergunta tão inocente que eu faço em todo começo de programa, de repente ganha mais peso, né? Uhum. Já começando aqui o programa meta, né? Porque quem baixou o episódio, obviamente já viu que a gente tá gravando um quadro clássico aqui do Mangá ao Quadrado, que é Você Mangás E. No Você Mangás E a gente conversa amplamente sobre como certas coisas modificam a nossa relação com os mangás, né? Não é necessariamente sobre os mangás especificamente, mas como o mundo de fora modifica a nossa experiência. Então, por exemplo, a gente fez Você Mangás e o Tempo, que é como envelhecer e muda a sua relação com os mangás. Recentemente teve o Você Mangás e Masculinidade, que é sobre como a nossa percepção do que é ser homem na sociedade modifica também a nossa leitura. E dessa vez eu não tenho exatamente certeza de qual vai ser o título desse episódio. O Estranho já sugeriu algumas opções, que é Você Mangás e Escapismo, Você Mangás e o Fim do Mundo. Eu tive a péssima ideia por um momento de ir direto ao ponto e chamar Você Mangás e Coronavírus. Porque não necessariamente vai ser relativo a exatamente esse contexto, mas esse contexto com certeza inspirou a gente a falar sobre isso. O episódio não pode envelhecer. Ano que vem pode ter outro apocalipse, a gente pode sentir a mesma coisa em outra perspectiva de colapso da civilização. Não pode envelhecer o podcast. Exato. A gente vive numa sociedade em que os pilares capitalistas estão sempre prestes a roer e matar todo mundo, então, obviamente, esse podcast jamais vai ser irrelevante, né? Sim, mas se você está ouvindo muito no futuro e essa situação pelo qual estamos vivendo no momento da gravação já passou, o contexto é que estamos em isolamento social por conta do epidemia de coronavírus que assola o mundo inteiro nesse momento. Exatamente. Datando de verdade agora, a gente está gravando isso em 2 de abril. De 2020. De 2020, bem dito. Da era cristã. Era cristã. E a gente vai conversar sobre como uma mudança tão drástica na realidade de todo mundo modificou a forma como a gente lê mangás, né? Não necessariamente precisa ser dessa realidade que muda o mundo inteiro, mas até algo que muda muito você, né? Ou pode ter sido algo que você passou pessoalmente na sua vida, algum trauma, alguma situação complicada na sua cidade, na sua convívio familiar. Nesse momento é algo que todos compartilhamos, mas você pode ter tido isso no passado e pode ter no futuro também. Uma forma, não sei se é interessante ou não, mas eu pensei que eu gostaria de começar esse podcast apontando talvez um pouquinho da ironia dele em alguma forma, esse programa que a gente tá gravando agora, porque a gente vai conversar sobre como ler ou não mangás pode tirar você ou não de certas situações mentais, né? E eu penso que vai ter gente que vai ver esse episódio e tipo, porra, mano, os caras estão falando disso até lá no Mangá ao Quadrado, eu não aguento mais. Eu queria não ter que me preocupar com isso, né? Por um momento, vai lá os caras malditos vão falar dessa porra desse vírus até no podcast. Você tem, tipo, alguma resposta pra isso? Eu não sei se é uma pergunta boa ou não. Não, a resposta é que a gente vai falar sobre exatamente esse sentimento que você está tendo. De buscar alguma coisa que faça a sua mente ir para outro lugar, né? Que é justamente o escapismo, né? Faça você não encarar a realidade que você está vivendo nesse exato momento. Então a gente vai falar sobre isso mesmo falando sobre a realidade desse momento também. Exato, beleza. Deixa eu começar então fazendo amplamente a pergunta aqui. Me responde vocês. Você mudou o seu consumo de mangás nesses tempos aí de isolamento que a gente tá vivendo? Eu tô lendo os mesmos mangás, essencialmente, ou mangás novos que eu tô lendo nos moldes que eu já lia antes, mas eu tenho, nesse momento, brigado mais no Reddit. Por bosta, por teoria de merda, por shipping. E isso é um pouco minha maneira de descarregar o estresse, assim. Ficar muito puto por detalhe muito pequeno. Com One Piece? Eu tô imaginando isso num Reddit de One Piece, ou qualquer mangá? Com certeza é do Mecano. Com certeza é do Mecano. Primariamente do Mecano, mas qualquer mangá com Shipping Wars.
Indo lá e não, caralho. Justo. Você, estranho, tá lendo mais, menos? Mudou alguma coisa? Mudou. Na verdade, assim, no período do trauma, né, no momento em que a gente mudou a rotina de vida, o primeiro pensamento foi, beleza, dá pra eu começar a dedicar mais tempo a isso, eu vou ocupar minha cabeça com isso. Só que era uma situação tão desgraçada que eu não conseguia ter o foco. Então, eu acho que pode ser até uma realidade que algumas pessoas podem ter passado na vida em outro momento de, sei lá, um grande trauma, a perda de algum parente, uma situação muito ruim, sei lá, não passar na faculdade, qualquer coisa que te deixou muito mal na sua vida pessoal, e aí você fala, não, então vou afundar minha cara no que eu gosto, porque isso vai me consolar. E não conseguia. Porque, na verdade, tava sendo uma experiência ruim, que você não tava lendo direito, não tava conseguindo se sentir motivado a ler. Foi como eu me senti no começo. Mas acho que depois de um tempo, se acostumando com essa nova realidade, eu comecei a retomar o ritmo de volta. Ok, então vamos lá, agora já tô nessa situação, já não tenho o que fazer, vamos focar, vamos fazer alguma coisa diferente. Então já peguei uns mangás novos que eu queria começar a ler há um tempo, eu tava enrolando, eu comecei a ler, comecei a dar uma maratonada em mangá que eu tava atrasado. No final eu parti pro escapismo, mas o começo foi muito difícil. Como foi pra você, Judeu? Eu compartilho muito de você, mas eu acho que eu ainda tô na primeira parte, sabe? Porque, bom, sei lá, se eu pudesse ser até um pouco mais pessoal aqui, eu não sei se é conhecimento público das pessoas que escutam esse podcast ou não, mas eu tenho uma confeitaria, eu vendo pra restaurante. E aí, tipo, no momento que pegou essa semi-quarentena aqui em São Paulo, fechou todos os restaurantes e, tipo, eu fiquei meio que de mãos abanando, porque eu não tenho nada pra vender pra ninguém. Então, eu fico no trabalho, eu tenho que ir lá, porque eu vendo por iFood essas coisas, e aí eu tenho que ir lá de qualquer jeito, só que meu dia que normalmente é super corrido, agora eu só fico lá sentado esperando o dia passar. E aí, tipo, eu tava na sua vibe aí também. Bom, já que eu vou ficar aqui o dia inteiro esperando, eu vou aproveitar e ler uns mangás. Só que eu não consigo. Eu tô quase entrando nessa segunda parte, que é tipo, ok, foda-se, vai ter que passar o dia, então deixa eu ler. Deixa eu aproveitar e ler algumas coisas. Mas até agora tem sido bem difícil, porque eu não consigo me concentrar nas leituras. É curioso isso, porque muita gente conversa, e já conversou muito nesse próprio podcast, sobre fantasia de poder que tem mangá, sabe? Enxerga-se ele como uma forma, uma mídia de escape, né? De sair do mundo real. Mas pra mim tem sim provado no final das contas, e sei lá, pode ser a forma com que eu pessoalmente consumo isso, mas tem se provado uma mídia muito ruim pra fazer você não pensar nas coisas, sabe? Você não tá indo no Isekai, cara. É o Isekai que faz esse papel. Bom, isso é verdade. Quando eu paro pra ler mangá, eu só leio a coisa mais estúpida e burra, tipo, as comédias românticas ecchi que jogam no Reddit do R-Mangá ali, e é tudo burro, não tem nada demais ali. É gente surtando por problema tão pequeno que você pensa que foda-se o problema grande, olha essa bosta. Isso eu consigo ler um pouco, mas até isso, eu sei lá, eu penso, eu acabo pensando na obra, sei lá, quando eu penso demais eu acabo, tipo, pensando em problema, e quando eu penso em problema, já penso que vai todo mundo morrer, sabe? É bem complicado, porque essa é uma das dos hobbies que nós três compartilhamos aqui, inclusive compartilhamos no podcast há tantos anos, que é um dos nossos hobbies, tipo, que são a essência da gente, sabe? Tipo, ler mangá faz muito parte da minha vida, ler quadrinhos, eu ler qualquer coisa de forma geral. Isso é muito o que eu sou. E se eu não consigo nem ir pro que eu sou num momento assim, né? Em que momento que eu consigo, sabe? Porque é muito... Parece que, sei lá, é uma experiência muito de vazio, é meio que um luto, na verdade. É um sentimento de que eu perdi alguma coisa, sabe? E aí eu não consigo valorizar aquilo que eu gosto, porque eu perdi alguma outra coisa na minha vida e isso faz muita falta. E o mangá não tá ocupando esse espaço, ele não tem como ocupar esse espaço porque ele serve pra outra coisa. Eu não sei se eu compartilho exatamente isso, mas pelo menos algo parecido. Porque às vezes parece que, tipo, eu tô quase me empurrando a não ler mangá, sabe, de alguma forma. Eu não sei, é complicado. O que eu tenho feito... Você acha que você tá meio que evitando ler mangá porque você acha errado ler mangá nesse momento? Não sei se... Só se for inconscientemente, talvez, em algum nível.
Sei. Eu também só, sei lá, não tô com cabeça pra ler nada muito complexo, sabe? Uhum. E eu pensei, pensando para esse podcast, eu pensei que eu pessoalmente, e até a forma com que o Mangá ao Quadrado funciona, a gente empurra e valoriza muito as pessoas a lerem bastante, a analisar a obra muito, sabe? Uhum. Por mais Ok. e por mais simples que ela seja, sabe? Por mais, tipo, sei lá, Yotsubato, que é tão um slice of life tão simples, até obras assim a gente empurra a grande análise, a gente empurra, tipo, pensar muito nas obras. E aí eu acho que se eu não tô num espaço mental que eu consigo fazer isso, eu acabo, tipo, não lendo de qualquer jeito, então foda-se, sabe? Entendi. Não há cabeça pra dedicar a atenção que o mangá necessitaria. Que esse hobby, a forma como a gente fazia isso, ele não há cabeça no momento pra fazer desse mesmo jeito agora. E aí se não é pra fazer assim, eu não quero nem fazer, sabe? Tipo, eu não quero ler um mangá nas coxas. Só com One Piece eu faço isso. Eu tava com medo se eu entrava ou não nesse assunto, porque você tava falando tão sério. Só com One Piece, mas aí é porque eu faço isso. Há muito tempo, ponto. né? Há muito tempo. Esse é um bom ponto. Os semanais da Jump eu não parei de ler, não. Eu imagino que vocês também não, em nenhum momento, né? Pelo contrário, eu voltei a ler. Eu parei de ler porque eu tava trabalhando. Eu acho que tem um pouco de... O semanal da Jump e eu acho que até outras coisas no dia a dia, ele é bom porque ele serve como um marcador de semana, sabe? Tipo, de momento da semana. E eu acho que ele... por ele ter essa marcação de momento, né, de quando ele sai, do jeito que ele sai, ser meio que uma rotina semanal, ele traz uma certa normalidade, né, de volta, né? Então, tipo, nesse momento aqui eu sempre fiz isso, sabe? Então eu vou fazer agora. Chegou o momento de ler a Jump, eu vou sentar e vou ler a Jump. O que não é a mesma coisa pra, tipo, pegar um mangá novo, pra maratonar, pra ler desde o começo. Ou que tá com a scan irregular pra caralho. Exatamente. Já não dá aquela mesma motivação. Acho que é isso. É meio que a gente fica numa situação anormal, né? Quando a gente passa por algo que impacta tanto a nossa vida assim. A gente fica numa situação que a gente não tá no nosso normal. E aí vem algo mensal, assim, que reforça um pouquinho a normalidade. Pode ser que ajuda um pouquinho. É curioso, você falou, tipo, num sentido de luto quase, sabe? De não ler mangá de alguma forma. Parece um pouco isso, assim. Parece que em algum nível... A gente, tipo, eu não quero ler mangá porque não parece o momento correto, sabe? Aos poucos tá saindo isso. Eu não sei se vai voltar ou vai piorar dependendo da situação que a gente vai se encontrar. Mas é fascinante, assim, de alguma forma. É complicado mesmo isso, porque ele é um processo, né? Como todo trauma, ele é um grande processo, né? Toda grande mudança, algo que impacta tanto a sua vida... É um processo que demora pra gente normalizar, a gente não sabe se vai normalizar, se a gente vai se sentir normal de volta, se a gente vai voltar a ser a pessoa que era, se a nossa realidade vai voltar a ser o que era. E aí parece que fica numa situação, e é por isso que eu meio que, talvez eu me forcei a voltar a ler, que é aquela coisa de, eu não sei quando vai voltar ao normal, então o que eu tô esperando, sabe? Não vai mudar nada. Eu vou continuar aqui do mesmo. Tipo, o que aconteceu, sabe? Como eu sigo adiante disso? Tem que voltar à realidade, né? Exatamente. Então teve esse período que eu acho que foi meio de luto mesmo. Eu não consigo. Não sei como lidar com isso nesse momento. Eu vou ficar aqui meio tristão. E aí, depois de um tempo, falar: ok, beleza, vamos se recompor e seguir adiante. Não foi tão consciente assim, sabe? Não. Falar, acho que ninguém vai voltar. ser. Não, é um processo bem natural, eu acho. Vamos tentar trazer talvez um pouquinho mais ampla essa conversa, então. Tipo, vocês acham que... Uma pergunta simples, não sei se vai ajudar ou atrapalhar as pessoas, mas vocês acham que tá errado querer usar dos mangás, a pessoa conseguindo ou não, mas tá errado a pessoa querer usar dos mangás pra evitar pensar na realidade? Pelo contrário, acho que não só evitar pensar na realidade, principalmente quem não tá em poder de diretamente mudar a realidade. Assim, pra mim tem pessoas que não deviam estar lendo mangá agora porque são pessoas que estão trabalhando pra ajudar quem precisa.
Mas quem não tá nesse poder, você tem que se manter são, você tem que... Você pode surtar de verdade só se informando e não fazendo mais nada além de se informar. Mas uma pessoa talvez responderia a isso falando que como é que você sabe se você não tá na posição de mudar as coisas, sabe? Tipo, você só tá se colocando nessa posição. Sim, mas aí também é o nosso caso particular, né? Tipo, é um vai e volta, tipo, as pessoas que estão saindo de casa pra fazer coisas que precisam ser feitas também sabe que elas estão correndo o risco de transmitir o vírus junto. Mas é uma conta que a gente faz, tipo, a pessoa que está ajudando compensa você sendo um vetor. Mas se todo mundo pensar assim e sair de casa, aí fudeu. A gente tem que minimizar de fato. Mas eu consigo pensar nisso que o Judeu citou, se a gente levar para uma outra realidade. Por exemplo, alguém perdeu um parente próximo, um pai, um cônjuge, alguém que convive no dia a dia. E essa pessoa, tipo, 2 dias depois, vai sentar e ler um mangá, sabe? Só acabou de morrer. Tá errado essa pessoa meio que parar de se preocupar com aquele trauma que causou nela pra poder focar no mangá? Tipo, não tá meio... dá um tempo aí, sabe? Vamos com calma, sabe? Vocês acham que tem alguma... Tipo, algo errado ter que respeitar o período de luto? Ou, na verdade, esse ler pode ser um mecanismo de lidar com... Acho que tem contextos. Eu acho que... O que eu acho que seria errado, nesse contexto, no contextual, em vários contextos, é ler o mangá, mas meio que é porque você está agindo como se a vida estivesse muito normal. Você pode até querer buscar, na verdade, no mangá, mas é que uma completa negação, minha rotina não mudou em nada, eu acho ligeiramente respeitoso, mas mais na questão do luto, por exemplo. Eu acho que... minha avó morreu, então hoje à noite eu vou na casa dos meus amigos, a gente vai jogar uns games, a gente vai beber. Não, sabe, tipo, hoje não é um dia normal. Eu não sei se eu concordo com... Tipo, sei lá, eu concordo, obviamente, porque foi dado um exemplo bem concreto. Mas eu acho que no final do dia, sei lá, vai depender... Você mesmo falou isso, vai depender da personalidade de cada um e do contexto. Tem contexto, mas assim, acho que buscar uma normalidade não é a mesma coisa do que presumir uma normalidade. Tipo, tá tudo normal, então por que eu vou fazer alguma coisa diferente se nada tá diferente? Porque a gente tem que admitir que não tá normal. Acho que é uma parte aí de mecanismo de lidar, né, com essa situação. Não é que é errado, mas é que eu acho que não é saudável para a própria pessoa ela ir com essa mentalidade de que não, tá tudo igual e eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, sabe? Eu perdi meus pais num acidente de carro ontem, não, mas eu vou ler mangá normal porque tá tudo ok. Isso aí é uma forma de escapismo que eu acho que é perigoso pra pessoa, sabe? Tipo, você recusar encarar a realidade. Mas se você ativamente tá buscando aquilo como não, eu quero só não focar nisso agora, eu quero olhar para outra coisa nesse momento para dar uma espairecida. Eu acho que a diferença sutil nisso é na consciência do que você está fazendo em relação à sua realidade naquele momento. Sim, porque eu acho importante de verdade entretenimento em momentos de pânico mesmo. Uma válvula de realmente você buscar diversão, você buscar alguma paz mental, porque o mundo externo não vai te dar essa paz. Ou até pensando aqui agora, pro nosso caso específico do coronavírus, eu não sei pensar em um exemplo. Mas a pessoa pode usar... A gente tá pensando até mangá como somente entretenimento, né? Somente diversão. Mas no caso do luto, por exemplo, eu consigo imaginar alguém indo pra algum mangá, porque aquele mangá tem alguma temática envolvendo morte ou envolvendo lidar com o luto que ajuda ela de verdade, tipo Solanin da vida. Eu consigo imaginar alguém indo pra voltar a ler essas obras porque elas tinham personagens lidando de forma que ela possa espelhar ou que ela possa buscar, né? Mangá como qualquer outra arte não é feita só para escapismo, né? Tem mensagens reais ali que podem ser úteis para as pessoas. O que é uma boa ponte para uma pergunta que eu ia fazer para vocês quando surgiu agora. Vocês leem algum mangá de real caos, fim do mundo, assim? Não sei. Eu comecei a ler, só comentando rápido, eu comecei a ler um pouco antes e continuei lendo enquanto, que
Eden, It's an Endless World, que é um mangá cuja premissa começa com um vírus que fudeu a humanidade. Sim. E ele é nojentamente realista nesse sentido, de que, tipo, não é que morreu metade, morreu, sei lá, tipo, 17% da população, foi uma coisa assim, não é? Sim. Tipo, aí estragou tudo. Mas também o mangá, tipo, trata dessa temática por 2 volumes, aí depois vira uma outra coisa, depois vira outra coisa, aí volta pro vírus. A ideia de survival mangá não é incomum, né? Tipo, desde zumbis até terremoto, incrivelmente, é um cenário de apocalipse comum nos mangás. Incrivelmente não, né? Porque no Japão é comum lá pra eles. Tem um mangá na Jump hoje em dia que é de fim de mundo, que é o Dr. Stone, né? É um tipo de pós-fim do mundo, né? Ele é pós-fim do mundo, é verdade, não é durante, não, é verdade. Mas ele é muito mais feliz, mais pra cima e feliz do que seria quando alguém ouve que é depois que toda a humanidade foi petrificada. Sim. Caralho, mano, fudeu. Não, eles estão tudo de boa. É porque vai voltar todo mundo, porque o Senko é um gênio. Sim. Vai voltar 7 bilhões. Você consegue pensar em algum mangá isso que, tipo, não, seriam boas lições pra tirar dessa história pro momento que a gente tá vivendo? Eu tava pensando porque em dezembro eu tava lendo aquele DDDD, eu não sei como tem. Do Inio Asano. Do Inio Asano, excelente ponto, sim. Que justamente eu li um pouco em dezembro, eu parei de ler por quê? Porque às vezes a gente para de ler o mangá e ele não fez nada de errado, isso acontece. E aí eu tava pensando nesse mangá essa semana, tipo, como seria retomar ele agora em que o mundo tá um caos? Que, tipo, excelente ponto. Em que a ideia de que você... E eu acho que eu tava trabalhando numa pizzaria até semana passada, vocês sabem, mas o leitor não, o ouvinte não sabe. Sim, claro. Tava trabalhando numa pizzaria até semana passada e dava uma angústia, que é justamente a pretensão da normalidade, tipo, a vez que eu chegava lá, batia meu cartão, e o meu horário não mudou, e a rotina não mudou, e o turno de ninguém mudou, e tinha um monte de coisa insalubre ali que, em épocas de corona, ninguém repensou. Em particular, o número grande de funcionários para um espaço pequeno, que, tipo, não vão fazer nenhuma escala, nem nada disso. E me irritava tanto a maneira como o chefe lidava como, não, o valor que a gente não tem que fechar, então nada mudou. Não, pera, não é porque está aberto que tá normal. Sim. Eu estou fazendo algo normal que aquela realidade é normal. Que é exatamente o que a gente falou sobre, tipo, ler o mangá como se não tivesse nada de diferente no mundo, né? Tipo, não é porque eu tô lendo o mangá que eu sempre fiz que tá tudo igual. Exato, isso. E me irritava a ideia de que metade do meu trabalho era fingir que o mundo tava normal, não só pra mim, pros clientes principalmente. Porque eu atendi o telefone e perguntava, vocês estão trabalhando normal? A gente tá trabalhando normal. Eu usava muito essa palavra normal, eu me irritava. Então, eu fico pensando em DDD, e eu sinto que deve... E eu sinto de memória, porque eu não reli. Mas que deve ser uma coisa tão parecida, você ter uma nave espacial em cima de você, você vê na notícia que tem gente morrendo o tempo todo, e você vai pra escola normal. E a vida tá normal, e ela tem que estar normal. Eu até queria, talvez, até só explicar um pouquinho, porque... Eu imagino que nem é todo mundo que leu, mas é Dead Demons Destruction, que é o mangá mais recente do Inio Asano. A premissa dele é justamente essa, que você já explicou. A ideia dele é de que o maior desastre do mundo, tipo, a coisa mais anormal pode acontecer, que no caso do mangá é uma nave espacial enorme, pousa em cima de Tóquio, lá mesmo, e a rotina continua. Tipo, o primeiro dia foi uma surpresa, mas tipo... Mas a vida toca, e aí... Não tá fazendo nada por enquanto, então tudo volta à normalidade, Eu não sei... Como senta esse mangá hoje, assim, se eu relesse? Eu fiquei pensando muito nele essa semana. Quanto mais tempo passa, mais... Ele parece mais cínico do que a realidade, no final das contas, sabe? Porque eu, pelo menos, nada que eu vivo parece que tá normal, sabe? Eu imagino que vocês também não. E quanto mais tempo passa dentro desse cenário, mais anormal as coisas estão parecendo. Então, tipo, essa ideia do Inio Asano de que as coisas sempre vão voltar ao normal parece um pouquinho desonesta agora pra mim. Eu que leio o mangá. Parece, eu acho mais desonesta, parece que aí eu penso, por exemplo, que o Japão não tá em quarentena até hoje.
Não, E a maioria dos países já declarou quarentena, e o Japão se recusou. Então eu fico pensando assim, até quando essa normalidade é saudável? Até quando as meninas estão melhores, fingindo que a adolescência delas está levemente inconvenienciada pelo Alien, não foi alterada de verdade. Uhum. Isso está sendo saudável pra elas? E eu não sei até porque eu não terminei o mangá, então talvez o mangá até responda não, ou sim, ou... Essa é a menor das perguntas do mangá hoje em dia. Olha só. Ele ainda tá em publicação ou ele já acabou? Não, ainda tá em publicação. Mas eu acho que alguma coisa estranha. Isso de não tá normal, a gente sabe que não tá igual, mas tem gente que acha que tá igual. Então eu acho que é uma realidade que existe. As pessoas vão se convencer de que é aquilo, da realidade que elas querem ver, sempre. Eu não sei o quanto eu quero entrar tão especificamente na nossa realidade, mas a gente tá comentando aqui sobre voltar ao normal e tal, as pessoas quererem fingir que tá tudo normal, e aí eu me pergunto que porcentagem das pessoas que estão clamando pra as coisas voltar ao normal, esquece o vírus, vamos todo mundo voltar pra casa trabalhar, não seja em algum nível, tipo, as pessoas só... Volta ao normal, tudo normal agora. Não tem, não tem problema nenhum, volta tudo normal. Parte é claro, sei lá, só desinformação e um monte de coisa ali, mídia complicada. Mas eu me pergunto se um pouco disso não é só tipo, ok, não tem nada errado, vamos voltar tudo aqui. É só uma forma de negar a realidade. Não de buscar uma normalidade, sim de negar a realidade. Eu acho que tem um pouco a ver com ler mangá fingindo que nada tá de errado. Mas aí justamente pra mim justamente tá aí a distinção que o Iso comentou, que uma coisa é negar a realidade e outra coisa é, sei lá, querer momentaneamente buscar outra, sabe? Exatamente. Eu acho que o ponto de equilíbrio aí desse grande questionamento nosso geral aqui, de que tudo bem ler mangá numa situação traumatizante? Tipo, tudo bem, mas qual é o seu nível de consciência em relação a essa atividade, em relação à sua realidade, eu acho que é o importante de levar em conta, né? Quanto eu tô consciente da minha situação pra eu poder lidar com ela, né? É foda ter que lidar com a realidade, mas é a realidade. O que a gente vai fazer, né? Não dá pra fugir. Então, eu quero 2 horinhas sentado aqui, ler mangá e não saber de nada do mundo. Beleza, depois você vai voltar pro mundo real. Então, é uma coisa... Seja consciente na sua leitura de mangás. Essa é a grande questão. Seja consciente e não se sinta culpado de deixa eu desligar um pouquinho aqui o meu radar. Deixa eu desligar o radar um pouquinho só. Até porque, tipo, a gente tá imaginando aqui a situação de alguém que, só lê mangá, se fecha completamente do resto do mundo e nem tá sabendo o que tá acontecendo lá fora. É muito, sei lá, é muito pouco provável isso tá acontecendo. Normalmente, justamente o contrário, né? Que nem a gente deu os exemplos no começo do podcast. Normalmente é tipo, eu não aguento mais a informação do mundo lá fora, deixa eu me livrar disso um pouquinho, lendo os mangás aqui, ó, consumindo qualquer outra mídia, né? Uhum. Eu ainda tô... Vocês têm um pouquinho de... Aí é um caso mais específico nosso desse momento, que não é de escapismo de forma geral. Mas é que nós estamos numa realidade em que a ação que a gente pode tomar, a melhor ação que a gente pode tomar é não fazer nada. É estar em casa, isolado. E isso implica em muito tempo livre para a maioria das pessoas. Vocês se sentem um pouco culpados de talvez não estar usando bem esse tempo livre como você usaria se tivesse numa situação não anormal? Sabe? Se me dessem essas horas a mais que eu tenho em casa, eu provavelmente estaria fazendo mais coisas. E aí agora que me deram isso, eu não tô. Não, nem um pouco. Digo, eu continuo trabalhando ali, mas mesmo assim me sobra muito tempo. Mas eu sou muito bom em não fazer nada. Eu sou muito bom nisso, eu conseguiria não fazer nada e não me sentir culpado por isso por muito tempo. Eu, pessoalmente, sou bom nisso. Abro um videogame aqui qualquer, o mais que eu tenho, menos que pensar possível, e eu mando a bala e saio dele feliz. Eu não tenho culpa de produtividade, eu pessoalmente. Tipo, é a produtividade inútil, né? É ser produtivo no hobby. Você sente alguma culpa, Iso, por produtividade no seu hobby? Nenhuma, tô no mesmo do judeu. Eu tenho uma culpa, mas é uma culpa que eu carregava já diante do corona.
que é sempre que eu passo muito tempo sem atualizar o dentro da chaminé, eu fico culpado pra caralho. Mas não tem nada a ver com o corona. É aquela sensação de, porra, eu poderia ter feito isso aí já, É né? a minha única produtividade que eu genuinamente me cobro e me julgo. O resto é exatamente que nem um judeu. É. Você é estranho. Você é uma pessoa que eu imaginaria que se sentiria um pouquinho mais culpada de estar em casa parado. Porque eu meio que usava como desculpa que realmente eu tinha pouco tempo, né? Tipo, locomoção pro trabalho, ida e volta é bastante tempo. Eu ia pra academia, é bastante tempo. Eu acordava mais cedo. Só que agora, tipo, eu acordo mais tarde. Termino de trabalhar, já estou em casa. A academia eu não posso ir. Então, tipo, eu faço exercício em casa que ocupa muito menos tempo do que eu me trocar, ir pra academia, fazer exercício lá, voltar, tipo, é muito menos tempo que eu gasto. E aí eu tô com mais tempo livre. E eu pensei, tipo, não, agora é a hora, agora eu vou, tipo, ver um monte de filme que eu quero ver, vou matar vários, vou fazer alguma coisa aqui justamente pra até me motivar a passar os dias de forma mais suave, né, navegar entre os dias com alguma normalidade, tranquilidade e algum ritmo, e aí eu não consegui no começo. E aí, hoje, por exemplo, eu abri o Letterboxd, que é uma rede social de filmes, né? Uhum. Que é que nem o Manga Updates. E aí eu tenho vários amigos lá, e aí eu abri o feed lá e eles estão vendo muito filme. E eu tô muito puto, eu devia estar vendo vários filmes, caralho. Tanto filme que eu quero ver e eu não tô vendo. Me senti um pouco culpado, assim. Não, mas eu ouvi um podcast. Eu tô atrasado em podcasts, inclusive. Eu poderia ter ouvido muito mais podcast, eu não tô. Nossa, não, podcast eu escutei. É isso que eu mais faço, inclusive, é escutar podcast o dia inteiro. Um podcast, sei lá, de 20 horas eu reescutei ele inteiro e já acabou. Esse é o problema, inclusive. Mas eu ouvi um específico que tava falando sobre trabalho remoto nesses momentos e tal. E a pessoa falou uma coisa que eu concordo, que é tipo, não se sinta culpado se você não tá, entre aspas, rendendo nesse período de isolamento, porque até quem já trabalhava remotamente não tá rendendo da forma que trabalhava antes, porque a gente tá numa situação desgraçada, sabe? Então é normal você estar um pouquinho surtado e não conseguir seguir adiante com todos os seus planos. Então eu tô um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas que eu queria tá saindo todo final de semana, saindo com um monte de filme visto, um monte de série completada, um monte de mangá maratonado, eu queria. Quando você fala assim, eu me sinto até culpado agora, de não estar vendo mais coisa. Mas não muito. Porque com o que eu faço, tipo, sei lá, eu podia estar lendo mais mangá. Mas a única coisa que me recomenda é Domekano e eu não vou ler isso, não. Então fique de olho na recomendação. É minha recomendação? Faz tanto tempo que eu te recomendo isso, judeu. Olha que shame aí. Bom, esse programa é tão, sei lá, eu não quero deixar muito mórbido ele. Tipo, vocês têm alguma recomendação para as pessoas? Tipo, o que vocês dizem para elas? Eu não sei o que tipo as pessoas, porque as pessoas baixaram esse episódio. Eu não sei nem porque a gente tá gravando ele direito. A gente queria tirar isso do peito um pouco. Sim, é porque ao mesmo tempo, justamente, que eu sou muito do time seriedade. É quando isso acabar é pra ninguém ter ficado louco. Uhum. Ao mesmo tempo que se distrair é saudável, falar sobre também é. Sim. Tem que ter um momento do seu dia que você pensa no assunto, um momento do seu dia que você esquece o assunto. Você tem que ter os dois. Tem que ter os dois momentos do dia. Você tem que falar sobre também, você tem que tirar do seu peito. Cara, excelente ponto, viu? Isso é pra qualquer coisa. Mesmo se você não estiver escutando esse podcast por causa do coronavírus, vocalizar e falar as coisas pras pessoas é sempre importante, né? Seja lá qual for o luto que você tá passando no momento, que seja por chat ou alguma coisa, se você não tem um psicólogo, alguma coisa assim, pra amigos que você confia. Vocaliza o sentimento que você tá sentindo, é saudável. Eu acho que você falou, Judeu, por que alguém baixou esse podcast, o que a gente quer dizer? Eu acho que a mensagem que está sendo passada, e é o que eu tinha pensado até inicialmente para esse podcast, é que a gente está aqui com 3 formas de ver como a gente está nesse momento, são próximas em algumas coisas e divergem em algumas outras coisas. Mas eu acho que a mensagem que sai disso é, você não tá sozinho nessa situação, sabe? Tipo, cada um tá passando por isso de um jeito. Cada um passa por uma situação traumática de um jeito. Seu jeito não necessariamente está errado. E aí você tem aqui, realidades diferentes que a gente falou sobre. Qual que é a sua realidade, sabe?
dá uma olhada, se avalia, se entenda onde você tá. Às vezes pode ajudar a lidar com isso ou não. Eu concordo, vocês fizeram bons pontos. Deixa eu formular, talvez, então, essa pergunta de mais uma forma. Eu tô tendo dificuldade de lidar com isso, quero o conselho de vocês. Porque eu fico ali no trabalho esperando o pedido chegar e eu não consigo ler mangá no celular. E aí, tipo, vamos fingir que eu consigo. Esse ponto que eu levantei agora talvez atrapalhe. Eu quero ler mangá no meu celular ali, só que eu não consigo. A única coisa que eu consigo fazer é abrir a rede social ali, o Twitter, e, tipo, ficar vendo uma notícia merda atrás da outra, sabe? Eu só consigo, tipo, ver esse trem descarrilhar na minha frente. E tipo, é muito não saudável. Eu sinto isso em mim mesmo, porque tipo, eu começo a pensar até que, mano, eu começo a torcer quase pra que, tem que morrer todo mundo mesmo, foda-se. Porque só assim que as pessoas vão aprender. Acaba logo isso, né? Tipo, eu tô virando, tipo, um personagem Ed de mangá, sabe? Tipo, morre tudo, é só assim que a população vai aprender. O planeta está doente. Exato. O que vocês recomendam? Ninguém tem aqui a resposta, é claro. Não. Mas... O que funcionou pra mim é buscar... porque o que eu queria? Eu queria zerar algumas coisas que eu tô atrasado, que eu sempre quis isso, e ler coisas novas, né? É isso que a gente faz. Pra mim funcionou ir atrás daquelas coisas que eu gosto por besteira, sabe? Tipo, é um gosto não tão profundo de... Não, eu gosto daquele senem psicológico, grande... Não, eu tenho um gosto um pouco mais tosco também, um pouco mais íntimo e besta, que, tipo, deixa eu valorizar um pouco essa besteira, porque é a forma de eu contrastar com a realidade. Porque se eu for... Eu tenho certeza que se eu fosse por alguma coisa muito pesada, muito sisuda, eu ia estar meio... acho que não ia vingar pra mim. Então eu busquei alguma coisa que mexia com outros botões, meu. Eu procurei mexer com botões diferentes que eu costumo mexer lendo mangá. Então, e funcionou. Surgiu algumas coisas interessantes ali. Então, eu acho que é achar ir girando botões diferentes até achar aquele que sintoniza a sua situação de agora. Uma coisa boa. Justamente isso. Eu li um monte de coisa que eu queria ler, eu li vários primeiros capítulos pra eu achar o que eu queria, sabe? Ok. Uma coisa boa que funcionou pra mim, mas aqui não foi com mangá, foi com videogame. Eu baixei The Witcher 3, que é um jogo que eu já tinha jogado. Mas eu baixei ele conscientemente, porque eu sabia, bom, esse jogo tem pra lá de 100 horas. Então, tipo, eu não vou ter que pensar na próxima coisa por muito tempo. E agora que eu me toquei, podia ter feito isso com mangá também. Porque se eu pegar algo... Pra mim, essa é uma boa dica. Não pegar nada muito curto, não. Vai nos compridão aí, porque tipo, o problema é quando você tem que achar alguma coisa pra ir pra pular pro próximo, que aí você fica meio perdido mesmo. Então, acho que uma boa dica... E o mangá longo também é bom, porque é aquele mangá que você se relaciona com o mangá. Você tá lendo ele por uma semana. Quando a experiência é realmente longa, tipo, nossa, eu passei a semana inteira maratonando esse mangá, mesmo depois que ele acabou, você ainda tá pensando nele, que você investiu muito tempo, né? Não é aquela coisa de 5 volumes que você matou numa tarde, depois você pensa um pouco, mas depois você passou já. Exato. Essa é uma boa dica, eu acho. Eu acho que os que eu peguei foram mais longos mesmo. Foi nada 1, 2 volumes, sabe? É algo um pouquinho de mais fôlego aí. Se a pessoa nunca leu One Piece, esse é um bom momento, né? Eu tenho visto muita gente tá dizendo isso. Nunca esteve tão bom timing pra começar o One Piece do zero. Eu não sei se isso é verdade ou não. Talvez eu eu acho pegue... que é interessante. É um bom momento pra pôr adiante planos muito longos, sabe? Talvez eu pegue Kingdom. Coisa longa que a gente já recomendou pra você há anos não faltam, Judeu. Você não tem nem essa desculpa de que você não sabe o que ler, porque não falta. Mas pegar mangá pra ler é sempre uma roleta, né? Às vezes tem alguma coisa que me recomendou mais pular.
da semana é minha, Judeu. Sou assim estranho, como sempre, estou curioso. Estou aqui nesse exato programa para falar de uma das coisas que eu comecei a ler nas últimas semanas e que me pegou, tipo, muito no feeling do tipo de história que eu gosto, de que uma coisa puxa a outra e te mantém entretido e é interessante, e eu acho que é interessante de trazer aqui. Inclusive é interessante trazer aqui porque o Iso está aqui e foi a pessoa que me recomendou esse mangá. Pera, eu tô mesmo? Não, quando a coisa da semana não fica screen? Eu posso sair da cortina? Não, você pode participar. Já teve precedentes disso. Você não deixou de existir aqui. É que você só me cumprimentou. Não, mas o Will está aqui ainda. Enfim, o mangá em questão, o nome japonês dele é Munou no Nana, mas ele é mais conhecido por Talentless Nana. Nana sem talento. Basicamente a história de Talentless Nana é um futuro relativamente próximo e que a humanidade foi atacada por uns monstros aí. E na sociedade começou a surgir pessoas com poderes. E o governo pegou algumas dessas crianças e falou: vou colocar elas numa escola aqui para elas aprenderem a usar os poderes para lutar contra o mal, né? Que é meio que uma premissa de um mangá muito famoso aí. Mas há um twist. Há um twist aí que eu vou deixar as pessoas lerem para saber, mas parte do twist tem uma pessoa envolvida na história que não tem poderes. E aí é como essa pessoa sem poderes vai lidar com essa realidade de pessoas com poder. Mas tem a Nana, obviamente. Que é Nana. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu acho que tem algumas surpresas interessantes logo de cara na história, que eu acho que são importantes. Mas aí, falando de forma geral de enredo, que eu acho que é o grande ponto interessante de Talentless Nana, personagens, eu acho que é um dos grandes pontos, e enredo. O enredo, o grande ponto pra mim é que ele é meio procedural, mas ele é orgânico nesse procedural. Então ele é meio que tem uma pessoa e aí a gente vai ver a realidade dessa pessoa por alguns capítulos, e aí depois a gente vai ver a realidade de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa, assim, bem sequencial. Só que existe um ritmo e um fluxo que leva de um a outro que faz todo sentido, sabe? O que acontece, a primeira pessoa, aí a segunda que aparece, fala assim, não, é claro que é essa pessoa que tá aparecendo agora. Tá? Essa história é importante agora. E por que apareceu esse outro que ninguém nunca tinha ouvido falar? Porque é importante, sabe? Tem um ritmo de quando acaba um arco, começa o de outro personagem que é muito bom. Te prende muito, você fala assim, caralho, agora eu quero ver como o Nana lidará com isso agora. É bem legal. E eu acho que personagens, construção de mundo é bem interessante. Os poderes que existem no mundo de Nana, ele tem do mundo de Talentless Nana, ele tem um quê de Hunter x Hunter ali, que é que os poderes normalmente têm um contraponto, assim, um preço que se paga por um poder. Então, quando o poder é muito bom, normalmente ele tem alguma coisa que é muito ruim em troca. E aí o grande segredo é para você derrotar uma pessoa, como eu descubro qual que é a fraqueza dessa pessoa, né? Como que ela vai entregar, qual é o furo do poder dela. E o mangá dessa pessoa que não tem poderes, Talentless Nana, é justamente, tipo, como essa pessoa sem poder tá lidando com a realidade dessa outra pessoa com um poder que é muito absurdo. Eles falam, não, é possível. Né? Tipo, alguém que viaja no tempo. Você fala assim, não tem como ganhar de alguém que viaja no tempo. Mas é interessante, tem bastante twist interessante na história, bastante momentos surpreendentes que você fala, opa, e agora? O que vai acontecer agora? E a leitura me manteve preso basicamente nisso, de opa, o que vai acontecer agora? Eu preciso saber. E aí eu lia mais um pouquinho. Ele é um mangá que tá em publicação na Shonen Gangan, que é a revista de Fullmetal, aquela revista da Square Enix. Que morreu depois de que acabou. Eu nunca mais escutei nada dessa revista depois que acabou o Soul Eater e Fullmetal Alchemist. É verdade. Não sei o que tá saindo lá agora, além de Talentless. Mas, basicamente, ele tem scans por vários capítulos, mas ele também está no Crunchyroll mangá. Então, se você tem uma conta do Crunchyroll, você pode ler por lá. Inclusive, em algum ponto você vai precisar ler por lá, porque os scans pararam pra respeitar o Crunchyroll. Então, Crunchyroll, paga a gente. Não vão. Não.
Pirateia, deve ter formas de piratear. Mas enfim, Bom, cara, essa é a recomendação dessa semana. Talentless Nana. Eu tô bem curioso, cara. Capaz de eu ler, sim. Eu dei uma folhada aqui. Parece que a capa não vende exatamente sobre o que é essa história. Não vende. Eu não sabia no que eu tava me metendo quando eu comecei. Na verdade, o que eu achei até curioso é porque tudo que eu sabia da história era que tinha um quê de Boku no Hero Twist. Uhum. E eu sabia da imagem que tem no Manga Updates, que é o volume 5. E aí eu olhava essa capa e eu falava assim, ok, reconhece quem é Nana, esse cara aqui da capa. Esse cara não aparece até o capítulo volume 5. O cara não era Nana. Olha só. Exatamente. Ele não era Nana e não tinha nada a ver com a história daquele momento. Ok. Talentless Nana mais uma vez, então, é recomendação. E agora só posso dizer até semana que vem. Até semana que vem. She could get there.